Olá, bom dia. Hoje estamos aqui com o convidado, o Dr. Lene, e como sempre, o Dr. Vomir aqui conosco para bater um papo aqui. Hoje vamos falar um pouquinho aqui do Covid, que aumentou um pouco, eu acredito que no Brasil inteiro, né? E também temos aí, aproveitar o Dr. Lene aqui hoje para consultar ele as águas de Rolim, como está a situação. E depois vamos bater um papo aí, aproveitar bastante o Dr. Lene, que é advogado, né? Então vamos aproveitar bastante ele. Então quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus por mais este sábado maravilhoso que aqui estamos. Bom dia, Dr. Vomir. Bom dia, Milton. Bom dia, Lene. É um prazer estar aqui novamente, como temos feito nos últimos sábados, conversar, debater, trocar ideias. Então, eu me sinto muito bem em poder estar aqui com os dois amigos este sábado maravilhoso. Bom dia, Dr. Lene. Bom dia, Milton. Bom dia, meu dileto amigo, Dr. Vomir. Neste sábado ensolarado de nossa cidade, Rolim de Moura, é um prazer estarmos aqui conversando, né? Não é nem um debate, é uma troca de ideias, uma conversa. E estamos aqui hoje, na medida do que for o nosso conhecimento e nós sabermos, poder compartilhar com vocês e sairmos daqui um pouco mais sabido, um pouco mais informado do que entramos. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição de vocês. Eu que agradeço, Dr. Lene. E vou começar aqui com o Dr. Vomir. Dr. Vomir, eu tenho observado aqui, principalmente no nosso município, e também, na verdade, no Brasil inteiro, que hoje a gente tem acesso aí através das redes sociais no mundo inteiro, né? Eu ter visto aí que em outros estados também o Covid aumentou. Inclusive minha família em Mato Grosso do Sul pegaram tudo de novo. Até minha mãe com 90 anos pegou de novo o Covid. Mas graças a Deus já está bem. Eu acho que o que ajudou um pouco aí foi a vacina, né, doutor? Mas eu vou deixar para o doutor Vomir falar disso, que é médico e ele sabe explicar isso para vocês. O que tem acontecido? Nós ficamos, o mundo, né, na frente de uma pandemia que não se sabia qual é o comportamento. E já se falava, algum momento se tornará endemia. O que é? Pandemia é o caos instalado sem se dominar nada. Endemias são situações que a doença persiste e passa a conviver com toda a população que se expõe. E isso fez com que nós tivéssemos alguns comportamentos diferentes. Por exemplo, o uso da máscara, o respeito à distância, o ficar em casa. E eu me recordo que no início não se sabia o que fazer. E o vírus, ele tem uma capacidade reprodutiva muito grande. Então, primeiro se falava de uma, depois vieram várias cepas, e isso vai misturando. A vacina, ela tem melhorado muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós passamos a relaxar um pouco. Então, agora é um momento que nós temos que se cuidar. Graças a Deus, não está tendo casos tão violentos como no início. Porque o vírus, ele tem uma capacidade de se adaptar. Eu falo o seguinte, logo que o vírus começou a ser espalhado, ele era muito agressivo.
E tem o ganha-ganha. As cepas que se multiplicaram, que se diferenciaram, elas passaram a conviver com o ser humano, porque convivia com animais. Então, o que observamos? Ela sobrevive dentro da célula do nosso corpo. E se ela matar o corpo, ela morre junto. Então, pode observar que a quantidade de casos voltou a se agravar, e é o mundo todo. É que a mídia agora já não chama mais tanto atenção, porque houve muita especulação. Eu não tive tempo de saber quantos casos novos teve em Rolim de Moura, ou não me é interessante nem saber. Mas nós temos que começar a se cuidar mais, porque o medo que a gente tem é que comecem casos mortais, caso que realmente venham ter que usar UTI e tudo. Outra coisa interessante, que o isolamento fez com que as crianças não tivessem contato com a natureza, e a imunidade das crianças se tornou baixa. Então nós vemos casos de gripes que antes se falava uma gripe é 7 dias, então use vitamina C e cama. Hoje nós temos pessoa, Lenin, com 15, 20, 30 dias com quadros de viroses. Nem seria gripe, mas é casos de viroses. Então nós temos que tomar muito cuidado, procurar se alimentar bem, não entrar em caso de depressão e a gente ir se protegendo. O dia 24 horas. A régua do tempo é assim: trabalhe 8 horas, descanse 8 horas e durma 8 horas. Então está mais necessário, mais importante do que nunca, nós aprendermos a nos cuidar. O que aconteceu no início? Nós delegávamos os nossos cuidados aos profissionais da área da saúde, ou nós delegávamos ao poder público, e deu aquele conflito executivo, judiciário e legislativo. Ninguém tinha o domínio real da doença. Então agora nós temos que cuidar mais do que nunca. Não precisa ficar em casa. Pode continuar trabalhando e venha para casa e repouse. Principalmente agora, o final de semana, num dia maravilhoso de sol desse, que nós podemos aumentar a quantidade da vitamina D3, que ela melhora a imunidade. Eu tive 2 vezes, tem amigos nossos que já tiveram pela 2ª, 3ª, 4ª vez. Então eles falam: Dr. Volmir, eu acho que está mais fraca. Realmente ela está mais suportável. Agora a população pode observar que estão surgindo outras viroses, e no caso específico, no Brasil, a dengue. Hoje a pessoa fala: Dr. Volmir, eu não sei se é dengue. Doutor, quando eles falam, é real que também está aumentando também? Porque existe a meningite meningocócica, que ela é bacteriana, que é uma que tem vacina. E existe a meningite viral. Então, qualquer tipo de vírus, uma vez que ele ataque o sistema nervoso central, se chama meningite. O que é meningite? É uma infecção das meninges, que são o revestimento do cérebro. Então, a gente tem observado muitos e muitos casos de meningite. E isso está alarmando como a varíola. A varíola é um vírus.
e está deixando muita gente apavorado. Então nós precisamos sim, mais do que nunca, aprender a nos proteger, que é a alimentação. Da meningite, doutor, qual é um meio de se proteger? Você não ter viroses, você não se expor, porque o nosso corpo tem 35 mil seres vivos, sejam vírus ou sejam bactérias, que convivem com nós. Então, ele encontrando um lugar fraco, ele desenvolve a doença. Nós somos... Quais são os sintomas, doutor? A meningite, por exemplo, dor de cabeça. Porque a dor de cabeça é um sintoma. Rigidez de nuca. Crise convulsiva. Então, a pessoa às vezes tem uma crise convulsiva, tem uma febre alta. Então, nós precisamos. E o problema é a vacinação. Existe vacina, sim, contra meningite meningocócica. Mas essas outras meningites virais, nós não temos a vacina. Por isso que a vacina com vírus é um pouco diferente. Nós já temos 4 casos em Rolim de Moura de meningite. Eu acho que sim. Tem 4. É. E de dengue nós temos 114 em casa e 3 internados. O senhor falou que o senhor não teve tempo de pegar os resultados, mas é isso aí. Eu sei que eu tenho trabalhado muito, eu tenho visto, por exemplo, crianças com diarreias, que é causada por um vírus, uma gastroenterite viral. E a meningite, então, vai aumentando. Se fosse, como é que se sela o diagnóstico de meningite? Você faz punção do líquido cefalorraquidiano e você vê se ela tem a quantidade de células observadas. Acima de 100 células por milímetro cúbico, você faz o diagnóstico de... Aí se chama meningite ou encefalite. Mas isso nós temos observado que a quantidade de doenças que estão aumentando estão nos apavorando. E só tem uma solução, né, doutor? Digamos assim, não tem a vacina para meningite viral, né? Viral. Não tem. Como não tem a vacina, qual é o meio de se proteger? Seria os cuidados, né? Os cuidados. Se manter, como eu vou falar aqui por mim, antes desse Covid, eu nunca tinha feito assim um check-up, digamos, e ver como estava a minha imunidade, essas coisas. Eu trabalhava bastante, sempre trabalhei desde criança e não sabia se estava imunidade alta ou baixa, não estava nem preocupado com isso. Aí após o Covid, hoje eu mantenho sempre procurando a imunidade alta, né? Procurando ver como que está a imunidade do corpo, se está baixa, se está alta. Então hoje o que todo mundo tem que fazer hoje é ter esses cuidados, né, doutor? Manter com o corpo com vitamina, aproveitar o solzinho que é de graça, né? Já um solzinho como está hoje, já é uma vitamina, para quem não sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe. É importante tomar um pouquinho de sol, que às vezes a gente vai para dentro do escritório, os advogados, os médicos, os que trabalham em escritórios fechados, vai de manhã e só sai na hora do almoço, muitas vezes vão almoçar 3, 4 horas da tarde e não vê nem o sol. Então é interessante isso. Então esses são os cuidados. Estou pegando aqui uma garupa com o Dr. Volmir e explanando um pouquinho da situação, do cuidado que nós temos que ter hoje. Doutor. Dr. Volmir, os dados, a maioria desses dados, hoje eles, graças a Deus, são públicos, né? A Secretaria de Estado de Saúde, como a Secretaria Municipal de Saúde, hoje divulga esses boletins, né? E nós temos observado, a nível de Rondônia, né, um aumento considerável dos casos de meningite viral. Não a bacteriana, viral, está tendo um aumento considerável, em especial as regiões acima do Alto Madeira e do Baixo Madeira, capital Porto Velho,
Ariquemes, aquela região de Ariquemes também, mas isso também tem nos atingido aqui, Rolim de Moura. Como nosso amigo Milton disse, Rolim de Moura teve 4 casos essa semana, até houve, né, uma manifestação da nossa secretária municipal de saúde em relação a isso, que o preocupante é que foram em crianças em idade escolar, alguns casos, né? E isso... 6, 7 anos. Né? Crianças entre 6 e 7 anos. Isso nos preocupa, porque nós temos um cuidado danado com a Covid em relação aos nossos pequenos, e aí vem a meningite para terminar de assustar, né? Eu conheço um caso em especial, tenho acompanhado. Eu não sabia, Dr. Volmir, a gravidade em especial da meningite viral. Geralmente a gente só toma conhecimento quando essas situações batem a nossa porta, né? Exatamente. E eu tive um amigo meu, 30 e poucos anos, né, um cara super ativo, né, contraiu a meningite viral e está num estágio vegetativo. Sim. Sem chance de readquirir a consciência. Sim. Né? Ele foi para tratar uma pneumonia e no fim descobriu uma meningite viral, foi para a UTI, ficou internado em UTI 32 dias, né? E hoje não tem a perspectiva de voltar à vida normal, porque ele perdeu de fato a consciência. Os ativos cerebrais foram prejudicados. Então nós temos que tomar, e partimos de um princípio básico, que é a nossa higiene. É o lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, tomarmos muito cuidado com a água que ingerimos. Todos os cuidados que nós tivemos que reaprender com a Covid-19 ainda são válidos para todas as outras situações, não é isso, doutor Volmir? Exatamente. E por quê? Porque desde a época que eu era estudante, se falava que a região amazônica era uma região que tinha muitos tipos de vírus diferentes. Então, digamos, no sul, época de frio, é mais frequente as gripes, que elas se adaptam melhor. Na região norte, nós temos mais outros tipos de vírus. Mas, o que acontece? Eles são, eu falo, espertos, né? Eles vão se adaptando ao meio. E nós temos que ter o máximo de cuidado. Por que está voltando muito em crianças? Nós ficamos em isolamento. A suspensão das aulas fez com que as crianças permanecessem em casa e você só entrava em contato com os vírus, micróbios, etc., da tua residência. A hora que você vai para um lugar público, existe a possibilidade de ter novos contatos. E você só adquire imunidade fazendo contato com o meio externo. A vacina é uma forma. Você traz um produto e você faz. Então, as crianças, no começo agora, aumentou bastante as infecções. Mas nós temos que passar por isso. Porque não justifica se está voltando meningite ou qualquer coisa. Nós não temos agora, mas a gente é da época que dava piolho, dava sarna, né? Muita gente não conhece. Então, isso era doenças coletivas. Que hoje está retomando também. Esses dias eu fiquei sabendo de vários surtos de piolho que têm sido constatados, e sarna. Sim. Nos ambientes de maior, principalmente nas escolas. Nós Exatamente. Voltamos agora a lidar com o piolho, principalmente. E o bicho de pé? É a mesma coisa. Então nós precisamos o quê? Cuidar do planeta Terra. Agora, Lene Milton, nós aqui temos oportunidade disso. Agora, imagine naquelas grandes cidades,
naqueles locais que chamam de favela, não tem as mínimas condições de higiene. A água não está bem tratada. A outra vez eu falei aqui que se Jesus Cristo viesse agora no rio Tietê, ele não poderia fazer o batismo. Então a população, ela só percebe na hora que é atingida. Então se fala popularmente, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então vem o nosso comprometimento coletivo, a nossa responsabilidade. E a população, ela esqueceu de cuidar-se a si mesma e está delegando, xingando, brigando aos de fora. Isso nós observamos em todas as regiões. É um excesso de direitos e se esquece os deveres. Então, eu acho que vai piorar muito. Porque nós vemos as doenças psicossomáticas. E é o seguinte, mata mesmo. Às vezes, Milton, não, doutor Volmir está assustando. Não é assim, não. Infecções do sistema nervoso central podem causar sequelas definitivas. E depois a gente ter alguém na família, como nós vemos, precisando de eterna assistência por parte dos familiares. É preocupante. Nós vemos os estabelecimentos da área da saúde. Não é, que eu sempre falo, não tem executivo, legislativo e judiciário que dê conta. Porque o bichinho ele é tão pequeno que não dá. Então não adianta quando eu falo, prefeito não dá conta, governador não dá conta, presidente da república não dá conta. Você vê o seguinte, o que adiantou a CPI? Uma verdadeira vergonha. Então nós temos que se conscientizar disso. É o que eu falo. Eu não sei se estou certo ou estou errado, mas está na hora, Milton, da gente começar a acordar. Então, realmente é interessante para o senhor, para a senhora que está nos ouvindo. Eu como médico atendo 15, 20, 30 pessoas por dia, mas eu só oriento uma série de doenças, principalmente as virais, nós não temos o domínio. É interessante e, como nós falamos aqui, a solução é o cuidado e muita observação, né, doutor? Sim. Temos que começar a observar em todos os setores, como o senhor disse aí. Não tem executivo, nem legislativo, nem judiciário que dê conta se nós não termos o cuidado. Em tudo, nós temos que observar mais. Se tem alguém que já observa, aqueles que tem uns que não é nem que trabalha muito, mas tira um momentinho para observar, né, doutor? É interessante, interessante para a saúde, interessante para o nosso país. Quando a gente começa a observar, a gente começa a enxergar mais as coisas, né? E às vezes a gente trabalhar muito, a gente pensa que está ganhando, mas às vezes está perdendo, porque esqueceu de observar, esqueceu de ler. É interessante. Hoje eu estive lá no hospital do Dr. Volmir e nós batendo um papo lá, né, doutor? Para você ver o quanto que é interessante observar. E aí eu olhei no quadro dele lá, eu vi uma coisa muito interessante lá. E é interessante a gente observar que a gente busca conhecimento para a gente. E aí eu, como sou um pouco curioso, eu já pedi para o Dr. Volmir passar para mim, ele enviou para mim, e eu vou estar olhando aquilo com mais atenção, com bastante cuidado, para mim ir aprendendo. Ah, mas o que adianta eu aprender?
Adianta que se eu aprender, o senhor aprender, o doutor Volmir já sabe, o outro já sabe, a gente começa a mudar. A mudança começa na casa da gente. Sim. Então começa aqui no nosso município. De repente passa para Santa Luzia, passa para Nova Brasilândia, passa para o estado de Rondônia e o estado leva para o Brasil. Exatamente. Então nós temos que insistir que nós conseguimos melhorar. Mas se não observar, jamais vai melhorar, né, doutor? Só, Milton, só tem uma saída para nós evitarmos, de fato, um caos social, que é a educação, né? Eu acredito muito na educação, mas não propriamente a parte escolar, a educação de uma forma global, né? A educação escolar, a educação acadêmica, a educação preparatória, a educação social, a educação coletiva, em casa. O reflexo da sociedade é aquilo que nós fazemos quando não estamos sendo vistos. O que você faz quando não está na frente da câmera? Esse é o importante que nós temos que incutir na cabeça das pessoas. O que você faz quando não tem uma câmera apontada para você, ou o que você faz quando ninguém está olhando? Esta eu penso que tem que ser a nossa reflexão. E temos, enquanto pessoas, enquanto povo, não nos deixar ser massa de manobra. Exatamente. Desde pequeno, eu tinha um negócio comigo, que eu nunca vou ser manobra de ninguém. A pior situação para mim é quando eu percebo que eu estou sendo usado. Exatamente. Eu não gosto de ser usado. E qual a maneira que eu encontrei de evitar ser usado? Foi através do estudo. Sim. De uma forma global, né? Uma coisa que a faculdade de Direito ela nos treina nunca ouvir apenas um lado da história. Ouça todas as opiniões possíveis e use a sua massa encefálica, ou seja, o seu cérebro, e tire as suas conclusões. Exatamente. Então, às vezes, a grande maioria das pessoas ouve apenas uma versão dos fatos e replicam aquilo e, às vezes, não checa o outro lado. Toda história tem dois lados, assim como a moeda. Toda moeda tem dois lados. Exatamente. Né? Se você pegar a moeda de R$1, é uma mesma unidade com duas versões. Duas versões Um lado ela é histórica e o outro lado é a expressão do presente, que é a valoração da moeda. Doutor, nós vamos aqui para um pequeno intervalo e voltamos já, onde nós vamos entrar aí com o Dr. Lene no assunto da Águas de Rolim. Você que está em casa, quer saber como que se passa aí Águas de Rolim, questão de rede de esgoto, água e tudo mais. Nós aproveitamos hoje, né, doutor Volmir, convidamos a advogado, que é o Dr. Lene, para explicar isso. Então, no próximo bloco, nós voltamos já.